Então, só para explicar para quem está fora, que a aula hoje está começando agora, nós temos seminário da Jana, foi gravado, né, Tchau? Foi gravado. Então, por favor, você, quando for processar a aula, você bota o seminário dela como primeira parte da aula, tá certo? Também. E aí a nossa segunda parte, nós trabalhamos aqui bastante a parte não linear, e aí a gente agora vai começar a trabalhar uma outra eletrodinâmica, né? Que é a eletrodinâmica de Maxwell, Calvo e Ramon. Depois, na semana que vem, a gente vai começar a trabalhar a eletrodinâmica escalar, a eletrodinâmica vetorial, para começar a perceber a influência do spin em combinação com a carga elétrica no fenômeno eletromagnético. Como o spin e a carga se combinam para gerar efeitos especiais de diferentes tipos de partículas quando se fala de campo eletromagnético. Então, a eletrodinâmica de Maxwell, Calvo e Ramon é uma eletrodinâmica. Nós já falamos de alguns exemplos de eletrodinâmica em que o fóton, em que a gente tem um fóton massivo. A primeira de todas foi Proca, depois nós falamos na própria eletrodinâmica de Maxwell-Higgs, né? Em que aí há o aparecimento, né, de uma partícula de spin carregada, a gente tem um fenômeno eletromagnético blindado pela massa do fóton. E em todos os casos, né, a simetria de Gauge, ela, de uma certa maneira, é tocada. No caso de Proca, ela é tocada de uma forma mais brutal, a simetria de Gauge é perdida. No caso de Maxwell-Higgs, a simetria, como a gente explicou, ela existe no Lagrangiano, mas não existe no espectro. Então a gente tem realmente um fóton massivo, mas a gente pode trabalhar numa fase em que a simetria de Gauge é perdida, que é aquela fase que a gente chama de quebrada espontaneamente. Na eletrodinâmica de Maxwell, Calvo e Ramon, nós vamos mostrar a combinação de diferentes campos que pode levar ao aparecimento no espectro de uma partícula massiva de spin 1, mas sem em nenhum momento violar a simetria de Gauge. Então, o que está em jogo na eletrodinâmica de Maxwell, Calvo e Ramon? A gente quer descrever, na verdade, nessa eletrodinâmica aqui, então, a eletrodinâmica de Maxwell, Calvo e Ramon. Porque os nomes, né? Maxwell, o campo vetorial de Maxwell, e o outro setor, que é o setor de Calvo e Ramon, já vou explicar o que é. Então, essa eletrodinâmica, ela vai ser a combinação de dois tipos de campos que vão se juntar para descrever uma única partícula. Então, o que acontece nessa eletrodinâmica aqui é uma, vamos dizer assim, é uma combinação de campos, né? Para descrever, esses campos vão se combinar para descrever uma única partícula. Então, o que a gente está assim, um pouco tentando mostrar, uma outra faceta, é que nem sempre, quer dizer, normalmente a gente espera, o que é o caso assim, tradicional, é um campo, ele se manifesta sob a forma de uma partícula. A gente associa um certo campo a uma certa partícula. Lá, um pouco até inspirados, né, na relação de dualidade onda-partícula. Campo de radiação, ele pode ter uma visão quantizada, e essa visão quantizada diz, esse campo descreve uma partícula. Então, por trás de toda partícula, tem sempre um campo, mas pode ter mais campos. Então, na verdade, a gente agora vai ver um fenômeno em que dois campos, eles se misturam, vamos dizer assim, eles se acoplam, né? Dois campos se acoplam. Eu diria a palavra acoplamento, porque a gente usa muito a palavra acoplamento no sentido de interação. Vamos dizer que dois campos se combinam, né? Ou dois campos se misturam, né? Para descrever uma única partícula. No caso do campo de Higgs, quando a gente falou da eletrodinâmica de Maxwell-Higgs, isso já era o caso. Na verdade, a gente via que o campo de Maxwell, que só tem parte transversa, ele adquire uma parte longitudinal, né, que era, quando vocês se lembrarem, lá quando a gente estudou a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs, né, a gente via que aparece no Lagrangiano um termo que é uma mistura entre o campo de Gauge, o campo vetorial, e o gradiente de escalar, o gradiente de Higgs. Então, esse termo aqui, né, por integração por parte, a gente pode escrever como sendo a divergência do campo acoplado com o escalar. Então, a gente tem um acoplamento, na verdade, uma mistura entre um escalar e a parte longitudinal do campo de Maxwell. Então, de uma certa maneira,
a gente tem essa mistura de campos dando uma única partícula. Mas nesse sistema de Maxwell-Higgs, na verdade, o campo de Higgs ele desaparece, não fica claro que ele está por trás dessa partícula. É simplesmente o campo vetorial que recebe uma parte longitudinal e descreve a partícula massiva. Aqui, a situação realmente é diferente. Os dois campos realmente se combinam, nenhum deles desaparece para formar uma única partícula. Essa vai ser um pouco a história. Mas se a gente imaginar uma partícula massiva com spin 1, ela tem que ter 3 graus de liberdade. Ela tem as 3 componentes, os 3 graus de liberdade dela estão associados, né, às 3 polarizações, aos 3 modos de polarização do spin, né? 0, mais ou menos 1. Então a gente tem os 3 graus de liberdade aí. Então, claro, se uma partícula tem massa 0, agora essa partícula tem massa 0, e spin 1, ela só vai ter 2 modos de helicidade. Nesse caso não é a polarização, a gente chama de helicidade, que são mais ou menos 1. Então ela perde 1 grau de liberdade. Então a passagem daqui para cá, se a partícula de massa 0, se o fóton com massa 0, ele quer tornar uma partícula massiva, ele tem que adquirir 1 grau de liberdade novo. Então esse grau de liberdade novo pode vir da onde? Então, no caso do Maxwell-Higgs, esse grau de liberdade novo vem do campo de Higgs. No caso de Maxwell-Calder-Ramon, esse grau de liberdade novo, né, que vai aparecer aqui, quer dizer, no caso da eletrodinâmica, vamos colocar aqui a eletrodinâmica de Maxwell-Higgs. Então, esse grau de liberdade novo, né, vamos dizer assim, o grau de liberdade extra provém do escalar. O escalar, ele é o único grau de liberdade, ele leva esse grau de liberdade para o campo vetorial. Na eletrodinâmica de Maxwell-Calder-Ramon, como nós vamos ver, esse grau de liberdade extra, ele provém de um tensor especial. Vamos ver que tensor é esse. Vamos ver que tensor é esse. O que significa isso? Vou colocar isso aqui. Então vamos olhar a seguinte situação. Lembrando que, basicamente, já se conhece um pouco do grupo de Lorentz, de alguma forma já se estudou, não veio no curso, mas tem material que eu já recomendei. Se nós pegarmos, quando a gente pega, né, as representações, se a gente olhar as representações fundamentais, as representações irredutíveis do grupo de Lorentz, tem uma representação 0, 0, que é a representação onde a gente descreve o escalar. Nós temos aí as representações espinoriais, que eu não estou colocando aqui, vou colocar só as representações bosônicas. Aí a gente tem a representação meio-meio, que é a representação que vai me escrever o spin 0, vai me escrever o spin 1. É aqui que a gente coloca o nosso campo vetorial. Aqui a gente tem um campo vetorial e aqui a gente coloca um campo escalar. Então, é claro, esse vetor aqui, ele tem 2 componentes, quer dizer, 2 tipos de componentes, tem uma componente escalar e aqui tem a componente vetorial. Então, essa aqui é a componente escalar, então, do ponto de vista do spin SO3, isso aqui é o spin 0, e do ponto de vista do SO3, isso aqui é o spin 1. Então tá certo, a gente tem esse campo aqui. Se nós agora, nós já tínhamos falado sobre isso, multiplicarmos um vetor por outro vetor, fazendo um produto que é um tensorial, a gente vai formar um tensor de rank 2. Vamos formar um tensor completo de rank 2. Todo tensor pode ser decomposto em uma parte antissimétrica, uma parte simétrica, mais uma parte antissimétrica. A parte simétrica é Tmi mais Tmi sobre 2, e a parte antissimétrica é Tmi menos Tmi sobre 2. Então, aqui eu teria 16 componentes, 4 daqui, quer dizer, eu estou multiplicando
cada componente daqui por todas as componentes daqui. Então, no final de tudo, eu tenho 16 componentes. Aqui eu tenho um tensor simétrico. 4 por 4, é uma matriz 4 por 4 simétrica. Então, ela tem 10 componentes independentes. Uma matriz 4 por 4 antissimétrica tem 6 componentes independentes. Então, as 16 componentes, elas estão distribuídas dessa forma. 10 aqui, 6 aqui. Mas nós sabemos também que toda matriz simétrica pode sempre ser escrita como uma combinação de uma matriz simétrica com traço zero, mas se essa matriz aqui é n por n, 1 sobre n, nesse caso aqui 1/4, né, da identidade, da métrica, e aqui o traço dessa matriz, o traço de P. Vamos dizer assim, P capa capa. E mais a parte antissimétrica. É fácil ver o seguinte, se eu disser que isso aqui é igual a isso aqui, se eu tirar o traço dessa equação, né, se eu escrever isso aqui, eu estou dizendo assim, eu tenho uma matriz qualquer, simétrica, n por n. Toda matriz simétrica n por n pode ser escrita como sendo uma matriz simétrica n por n de traço zero mais 1 sobre n, a identidade, vezes o traço da matriz S. Se eu tirar o traço dessa equação, isso aqui fica o traço de S. Então vai ficar traço de S tio, mais 1 sobre n. O traço da identidade é n, e isso aqui já é o traço de S. Então, o traço de S tio é zero. Então, essa matriz aqui pode ser decomposta numa matriz simétrica, de traço nulo, mais uma parte que é proporcional à identidade, nesse caso a métrica. Então, aqui, esses 10 componentes, aqui ficam 9 componentes, e aqui fica uma única componente, porque o traço é um escalar, o traço é alguma coisa invariante. E aqui eu tenho as 6 componentes. Então, a gente consegue, né, decompor isso, na verdade, o que a gente está fazendo é isso aqui, é o produto, né, dessa representação do grupo de Lorentz por essa. Estou pegando meio, né, tensorial, meio. Então, aqui eu tenho 9 componentes, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 6. Vou apagar isso aqui. Por que eu estou fazendo isso? Quero mostrar para vocês aonde é que se localiza um tensor antissimétrico que pode ser o candidato a trazer esse único grau de liberdade. A gente imagina que geralmente os tensores, né, por serem tensores, eles têm muitas componentes, mas às vezes um tensor pode ter muitas componentes, mas descrever um número de graus de liberdade muito reduzido. A gente vai ver que a gente vai ter um tensor que vai descrever, na verdade, um escalar. Então, trabalhando essa relação aqui, a gente está vendo que nós temos 9 componentes aqui, uma única componente aqui e 6 componentes aqui. Vamos analisar essas. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo, nós estamos pegando o AMI e fazendo o produto tensorial pelo BNI. Esse AMI, como nós sabemos por aqui, ele é uma reunião de um spin 0 com um spin 1. Esse BNI também é uma réplica, é uma componente, é uma reunião de um spin 0 com um spin 1. Na nossa regra de composição de spins SO2 e SO3, 0 com 0 dá 0. 0 com 1 dá 1. 1 com 0 dá 1. E 1 com 1 dá 0, 1 e 2. Então, nós temos nessa decomposição aí, vão aparecer 2 objetos com spin 0, vão aparecer 3 objetos carregando spin 1, e vai aparecer um único objeto que porta spin 2. Então, nós sabemos que o spin 0 tem um grau, tem uma componente. Então, aqui eu tenho 2 componentes. Cada spin 1 tem 3 componentes. 0, menos 1, 0 e mais 1. Então, isso aqui vai dar 9 componentes. E o spin 2 tem 5 componentes, né? 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então, 5 componentes. Então, as 16 componentes que a gente estava falando lá estão distribuídas dessa forma. Das 16 componentes, 2 estão representando spin 0, 3 estão representando spin 1 e uma está representando spin 2. Aonde é, então,
Então, começar a procurar nesses campos aqui, aonde é que estão os espinhos. Então, esse objeto aqui é uma matriz simétrica, 4x4, de traço zero. Ela tem 9 componentes. Vamos pegar esse objeto aqui, tetilmini. Vamos decompor esse objeto em termos de componentes do espaço euclidiano. Então, ela pode ter componentes 0, 0. Eu vou ter um tetil 0, 0. Vou ter essa componente, então as duas componentes são temporais. Essa é temporal e a segunda é espacial. Ou vice-versa. Agora, a primeira componente é espacial, a segunda é temporal, ou as duas componentes são espaciais. Devido à simetria desse objeto, esses dois objetos são a mesma coisa. Tetil 0 é igual a tetil 0, por causa da simetria. Então, aqui eu não ganhei nada de novo, é uma coisa só. Então, aqui eu tenho uma componente, aqui eu tenho 3 componentes, que é 0, 1, 0, 2, 0, 3, e aqui eu tenho uma matriz 3 por 3 simétrica. 3 vezes 3, 9. Só que eu tenho uma relação, essa matriz aqui é simétrica, né? Então, na verdade, é uma matriz simétrica 3 por 3, ela tem 6 elementos. Né? Mas devido a esse fato, esse cara aqui ter traço 0, então nós temos que tetil 0, 0, mais tetil 1, 1, mais tetil 2, 2, mais tetil 3, 3 é igual a 0. Essa condição aqui é a condição daquele cara todo ter traço 0. Então, na verdade, o traço dessa matriz aqui, a parte espacial, nada mais é do que a parte temporal. Então, essa matriz aqui, ela é uma matriz simétrica 3 por 3. Então, ela teria 6 elementos independentes. Só que o traço dela, a soma desses 3 elementos, não é independente do tetil 0, 0. Então, essa matriz aqui, em vez de ter 6 componentes independentes, na verdade, ela tem 5. Tem 5 componentes independentes. Por quê? Porque a soma dessas 3 componentes é menos do tetil 0, 0. Então, está claro, os 9 graus de liberdade, os 9 componentes desse tensor estão divididas dessa forma. Então, a gente está vendo, ó, tetil 0, 0 não tem nenhuma referência ao índice espacial. Do ponto de vista do grupo de rotações espaciais, isso aqui é um escalar. Então, é aqui que está o spin 0. Esse objeto aqui tem 3 componentes, esse tetil 01, tetil 02, tetil 03. Isso aqui forma exatamente um vetor do espaço euclidiano. Então, isso aqui tem spin 1, grau de liberdade. E esse aqui tem 5 componentes. Tetil 1, 2, 1, 3, depois 2, 3 e 3, 1. 1, 2, 1, 3, 2, 3, né? Depois temos tetil 1, 2, tem tetil 1, 1. Tetil 1, 2, tetil 1, 3, tetil 2, 2, tetil 2, 3, tetil 3, 3. Teria 6 componentes. Mas, claro, a soma tetil 1, mais tetil 2, 2, mais tetil 3, 3, está jogado aí, é tetil 0, 0. Então, ela tem 5 componentes. Então, essas 5 componentes aqui correspondem justamente aos graus de liberdade de um spin 2. Então, a gente está vendo que nesse objeto aqui, esse objeto aqui carrega um spin 0, um desses aqui, carrega um spin 1, desses aqui, e carrega um spin 2. Então, esse spin 2 certamente mora aqui. É essa componente aqui. Então, já identifiquei. Um spin 0, desses 2 spin 0, um é esse aqui. E desses 3 spins 1 é esse aqui. Então, esse tensor tetil mini, que é simétrico de rank 2 e de traço nulo, ele absorve ele absorve o spin 0, 1 e 2. Então, vai me sobrar aqui nessa decomposição um spin 0, perdão, ainda me sobra um spin 0, porque 1 está aqui. Está sobrando aqui dessa decomposição, então o que resta? Então, a gente pegou tetil mini. Tetil mini, ele envolve um spin 0, um spin 1 e um spin 2. Então, nos restam um spin 0, 2 spins 1
E acabou-se. Não tem mais nenhum spin 2. O spin 2 já foi usado. Então me restam esses objetos aqui. Mas aonde é que eu vou encontrar esse spin 0? Esse spin 0, esse aqui é o traço. O traço é um objeto escalar. Então aquele spin 0 que sobrou, ele está aqui. Então, esse spin 0, ele está acomodado no traço de capa a capa. Ele mora no traço daquele tensor que completa, então, esse objeto aqui. E me sobram dois spins 1. Então, pelo jeito, a única chance de eu ter dois spins 1 é que eles residam nesse campo de rank 2 antissimétrico. Vamos fazer isso aqui. Então, eu tenho um campo antissimétrico de rank 2 no espaço de Minkowski. Então, nós temos o P mini antissimétrico. Então, se ele é um objeto antissimétrico, ele não pode ter componente 0, 0. Só vai poder ter componentes diferentes. Então, ele vai poder ter uma componente do tipo 0i, que é menos i0, e vai ter uma componente TIJ antissimétrica também. Então, esse objeto aqui tem três índices: 0,1, 0,2, 0,3. Então, ele tem três modos, três componentes independentes. Então, ele deve corresponder a um spin 1. Na verdade, ele tem um caráter vetorial. Ele tem um vetor, um índice explícito, né, de vetor no espaço euclidiano. E esse objeto aqui é uma matriz antissimétrica de rank 2. Então, toda matriz antissimétrica 3×3, ela tem três elementos independentes. A diagonal é 0 e os elementos fora da diagonal estão conectados. Então, aqui também tem três componentes. E a gente sabe que a gente pode sempre escrever esse objeto de uma forma dual. Eu posso escrever esse objeto como sendo tensor de Lev-Civita vezes um certo vetor dado em K. Dessa matriz aqui, que é antissimétrica, né, eu posso pegar, isso aqui vai ser 0, T01, T02. Isso aqui é antissimétrico, então isso aqui é menos T01, 0, vamos chamar assim, esse vetor, então 1, 2, vamos chamar assim, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, todo espaço euclidiano. Esses índices vão de 1 a 3. Aí aqui vai ficar menos T12, aqui 0, e aqui vai ficar o T23. Aqui vai ficar menos T13, menos T23, 0. Então, de fato, ela tem três componentes independentes. Essa e essa. E aí, claro, a gente pode, através dessa relação, dizer que o T12, na verdade, é o W3. O T13 é menos o W2. Então, isso aqui é menos W3. Isso aqui é 0. E o T23, 23, isso aqui é o W1. Então, aqui é o W2. É menos o W1. E aqui é 0. Então, claro, toda a matriz antissimétrica, 3×3, pode ser escrita em termos de um vetor. É equivalente a um vetor. Tá? Então, esse cara aqui realmente é um vetor com 3 graus de liberdade. Então, o que a gente entendeu é que esse objeto aqui, um tensor antissimétrico de rank 2, no espaço de Minkowski, esse objeto, vamos chamar esse tensor aqui, TI antissimétrico, ele descreve, no mundo euclidiano, dois objetos que têm um spin 1. Ele tem um spin 1 e outro spin 1. Esse spin 1 aqui está associado à parte que é temporal com o índice espacial, vou botar isso aqui, é o tensor antissimétrico, para deixar bem claro que isso aqui é antissimétrico. E essa parte aqui é o spin 1 associado à parte puramente espacial, é o TIJ. É essa matriz aqui. Bom, isso dessa forma. Agora, vamos olhar o que um objeto desse tipo aqui. Então a gente viu que nós temos o escalar, então o que sobrou, o que ficou para nós no final de tudo? Quando a gente pegou essa representação meio-meio e fez o produto tensorial pela representação meio-meio, eu compus dois vetores para formar um tensor de rank 2, então nós vimos que nós formamos essa série. Vou colocar aqui a série dessa forma, vou botar assim, 0, vou escrever assim, spin 0, spin
spin 1, spin 2, tem um outro pedaço aqui que vai ter spin 0, e vai ter um outro pedaço aqui que vai ter spin 1, spin 1. Então a gente tem 3 tipos de família. Esse cara aqui, tá? No tensor antissimétrico, um tensor simétrico de traço zero. Esse cara aqui é o traço. É o próprio traço do tensor T. É o T capa capa. E esse aqui é a parte antissimétrica. Então a gente pode pensar o seguinte: nós temos um spin 0 dentro de um tensor simétrico de rank 2. Quer dizer, esse campo aqui basicamente é aquele campo que a gente usa para descrever a métrica gravitacional fraca, que é onde tem o graviton, né? O graviton seria o spin 2 associado a um campo com essas características. Aqui nós temos um escalar que também pode ser descrito como traço de um tensor de rank 2. E aqui nós temos 2 objetos de spin 1 que são associados a um campo que é tensorial de rank 2. Né? Então, a pergunta é, óbvio que a gente olharia para cá, a gente falaria, a melhor maneira de eu descrever um escalar a partir desse tensor seria esse grau de liberdade aqui. Esse spin 0, ele está sozinho. Ele é basicamente o traço daquele tensor. Então, ele me descreve um escalar no sentido, né, do espaço de Minkowski. Mas, na verdade, isso aqui é T00 mais T11 mais T22 mais T33. Então, esse objeto aqui é um escalar. Então, eu poderia pensar, beleza, eu posso buscar um escalar no traço de um tensor simétrico de rank 2. Ou eu posso buscar um escalar dentre as componentes de um tensor simétrico de rank 2. Só que esse escalar aqui, ele não está sozinho. Se eu fizer uma transformação de Lorentz, ele se mistura com as demais componentes. Qualquer transformação de Lorentz aqui vai misturar todas essas componentes entre si. Então, a separação desse spin 0 como um objeto independente não é uma separação covariante. Porque uma transformação de Lorentz, atuando nesse tensor, né, ela faz isso. Etil linha. Uma transformação de Lorentz, ela vai me dar a matriz de Lorentz, lambda menos 1, transposto Mi capa, lambda menos 1 transposto Mi lambda, etil capa lambda. Então, uma transformação de Lorentz mistura todo mundo. Então, a separação desses spin 0, eu quero descrever essa partícula isoladamente, eu não consigo. Porque se eu isolo ela num referencial, quando eu fizer uma transformação de Lorentz, ela vai estar completamente misturada. Então, essa separação não é covariante. Então, eu não posso separar covariantemente esse spin 0. Essa separação é boa, ela é covariante, porque esse cara é sozinho. A transformada de Lorentz do T kk é o próprio T kk. Então, isso aqui é um escalar de Lorentz. Então, eu poderia pensar, opa, eu achei um bom escalar aí. Ele é o traço de um tensor de rank 2. Então, esse escalar aqui, ele está isolado. Esse escalar assim, desacoplado. E aqui nós temos um tensor antissimétrico. Então, tem 2 spins 1. Claro que não é óbvio, também a gente vai trabalhar para mostrar como isso não é óbvio. É simples, mas não é óbvio. Que a gente pode obter um escalar aqui. Apesar de ficar muito assim, impossível achar um escalar aqui, eu tenho, na verdade, a gente vai mostrar que é possível eu obter um escalar a partir dessa reunião de 2 spins. Até porque a gente sabe que spin 1 com spin 1 dá 0 e 2. Mas a gente aqui vai ser possível, não temos um escalar manifestamente, mas a gente pode, é possível produzir um escalar aqui. Vamos ver como. Esse que é o campo de Calvo e Ramon. Se passarem a também isto, então vou ver.
eu tenho, em vez de ter mini, eu tenho um F mini. Tá? Então, aquele 1. Isso. Então, você diria que daí... Então, isso, o F mini de Lorentz está aqui. Então, o nosso F mini de Lorentz, como a gente já viu, é esse objeto, exatamente. Aqui tem dois vetores. Quem são os dois vetores que estão aqui? O F0i, que é o campo eletromagnético, e o FJ, que é o campo elétrico, perdão, que Então, está está ligado. mostrando que tem o campo eletromagnético Não, nessa divisão. tem o E e o B aqui dentro. Se você tivesse um eletromagnetismo com TKK, Tá? então eu teria um campo eletromagnético correspondente a uma partícula de spin zero. Isso. A questão é, você consegue dar um sentido? O que você... Essa vai ser a discussão que nós vamos ter que fazer. O que esse escalar aqui conta para nós? Que física eu posso construir a partir desse escalar? Essa aqui é a questão. Então, a gente sabe, se isso aqui é um escalar, né, então eu vou tentar construir, vou ver quais são as consequências. Será que eu posso tirar, vamos dizer assim, um fóton escalar? Que tipo de radiação sai desse campo? E que tipo de radiação pode sair daqui? E que tipo de radiação sai daqui? Então a gente tem que começar, essa vai ser justamente vamos dizer assim, a marcha que a gente vai fazer para chegar à conclusão, quer dizer, aqui que mora o campo de Calvi-Ramon. Eu já estou só dando para vocês, né, a separação. Mas não moraria o F mini? Moraria o F mini, mas o F mini, se nós olharmos na teoria de Marx, o F mini não é o campo fundamental. O campo fundamental é o potencial vetorial. Então, na verdade, o que é importante para o eletromagnetismo é isso. Isso é uma consequência. Eu estou querendo dizer, será que esse campo, esse objeto que está aqui, ele pode fazer o papel de um anel? Ele pode ser não o campo, mas o potencial. Então, o que nós estamos buscando são campos fundamentais. Tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, você de repente você pegou o TMI, o Amidas Benia, TMI, construiu, e agora a gente quer fazer uma leitura física disso, e desse sobre ter spin 1 e spin 1. É uma indicação que você tem dois campos, eletromagnético e por exemplo. Então cada um tem um spin 1, então você estaria por aí pela sua divisão, que quando o Maxwell fala de E e B, ele não fala de spin 1. Isso. Fala de E e B, está interagindo com a carga elétrica. Aí não. Aí você está dizendo, aqui tem uma leitura de E e B como associado ao spin 1. Isso, e aqui só para lembrar mais uma coisa, né, Dória? Esses dois spins 1 aqui, eles se comunicam por transformação de Lorentz. Só botar só isso aqui. Se a gente fizer uma transformação de Lorentz em cima desse objeto TMI, como eu já tinha escrito, isso aqui vai ficar lá -1, transposto, capa. Então, uma transformação de Lorentz mistura essas duas componentes. Então, o que nós sabemos, o campo S mistura com B, quando eu faço uma transformação de Lorentz, eu misturo o campo elétrico com o campo magnético, tá claro? Mas, só desculpa, pode falar. Você obteve tudo isso aí, diferente, por exemplo, quando a gente aprende Marx, depende E e B, a equação, aqui não. Aqui sempre, bom, eu estou ali eu estou vendo que eu estou com E e B, e que esse E e B tem que se misturarem. Então, você deu a gente está olhando pela invariância de Lorentz. Você entendeu isso? Só que daí você começa a dizer o seguinte, bom, agora eu tenho mais coisa, eu tenho TKK. Então o que é o TKK? Seria um campo eletromagnético ligado a zero. Sabe que eu poderia tirar alguma coisa daqui, quer dizer, física eu tiraria daqui. Você tem 4 TKK, né? Isso. Tem T00, tem 4 componentes, quer dizer, isso aqui na verdade é um campo único, né? Estou dizendo que T00, mas T1, mas T2, mas T3, 3 é um objeto único que se transforma como um escalar sob transformação de Lorentz. Então, isso aqui tem um significado de um campo. Eu não tenho 4 campos aí, eu tenho um campo. Isso aqui é um escalar. Uma transformação de Lorentz. Apesar de ser formado por 4 componentes somadas, ele é a soma de 4 objetos, na verdade, o campo é ele como um todo, é ele fechado. Isso fica claro, é isso que faz toda a diferença. Então não tem a soma de 4 escalares. Tem um escalar. Porque cada um deles, separadamente, quer dizer, a componente de um tensor, se eu pensar uma única componente de um tensor, ela não é um escalar.
ela é um número. Mas se eu fizer uma transformação de coordenada, ela se mistura com as demais. Então, ela não é um escalar. Então, o que eu tenho aqui, quem é o escalar é a soma de todos. Se eu fizer uma transformação, se eu pegar T'00, é diferente de T00. Se eu fizer uma transformação, se a gente fizer uma transformação de Lorentz aqui, tem a T' kappa kappa. T' kappa kappa é lambda, lambda, kappa, lambda, a menos 1 transposto kappa rho, T, lambda, rho. Isso aqui é a transformação de Lorentz desse objeto. Mas aí, é claro, essa matriz aqui, a inversa dessa, tem essa transposta aqui, isso aqui dá identidade. Então, no final do dia, esse objeto todo é igual a isso aqui. Se fizer esse cálculo aqui, isso aqui dá TKK. T'(kk) é igual a TKK, porque isso aqui é a matriz de Lorentz inversa uma da outra. Mas se eu pegar uma componente isoladamente, vou pegar só a componente T'(1,1). Vamos ver quem é o T'(1,1). Não é uma transformação de Lorentz em cima disso. Isso aqui é lambda 1 rho, lambda menos 1 transposto 1 lambda T rho lambda. Então é claro que o T'(1,1) não vai ser o T'1, que eu posso ter esse ρ aqui, pode ser 0, esse lambda, eu posso ter um termo que vai aparecer aqui, vai ser lambda 1, 0, lambda menos 1 transposto 1, 0, vezes T00, mais blá, 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 blá. Então essa componente aqui não é invariante, mas é claro, a soma das 4 é, então essa componente não é um escalar, então eu não tenho a soma de 4 escalares, eu tenho a soma de 4 grandezas, e a soma dessas 4 grandezas tem um caráter escalar. Agora, eu lhe pergunto o seguinte, ali você encontrou no 1,1 possibilidade de encaixar o campo elétrico e magnético e que eles estão interdependentes. Isso. Agora, ali no 0, você encontra só um tipo, você não tem dois campos eletromagnéticos. Só tem um campo. Só tem um campo. Um campo que você vai chamar, não é E e B, é um campo só. É como se eu tivesse uma radiação escalar. Ela não tem spin, não tem orientação, ela é uma radiação não é duplo, não tem um E e um B. Não tem. Não tem um escalar de campo eletromagnético escalar, não tem um magnético escalar. É um escalar único. Um é uma radiação, é como se fosse quase um Klein-Gordon, um campo que não tem orientação, não tem nada. E tem um outro escalar aqui. Só que esse escalar aqui se mistura com tudo. Então esse escalar não é um escalar genuíno. Ele é o escalar que é componente de um tensor mais amplo. Então uma transformação de Lorentz mistura ele com zero. Para um referência, se eu pegar um observador, segurar essa componente de spin zero aqui, que vamos dizer que é a componente T-til 00, então se eu vou para o sistema de referência, onde eu só tenho a T-til 00 diferente de zero, e todas as demais componentes T-til 0i igual a zero, T-til ij igual a zero, se eu tiver um sistema de referência onde eu veja esse tensor dessa forma, uma única componente não zero é essa, eu diria, nesse referencial eu só tenho essa componente, que é a componente de spin zero. Mas se eu fizer uma transformação de Lorentz, vai aparecer um T-til 0' ali, a partir desse aqui. Quem vai ser o T-til 0i. Se eu fizer uma transformação de Lorentz aqui, isso aqui vai ficar lambda a menos 1 transposto 0 kappa. Lambda menos 1 transposto e lambda. T-til kappa lambda. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, por exemplo, que aqui seja, essa matriz tem elemento 0, 0. Então, esse kappa aqui é 0, então aqui vai ficar 0 e aqui é 0. E aqui vou poder também ter o 0. Então, esse T-til 00, que não era 0 nesse sistema de referência, está gerando um T' 0i, que não é 0 para esse outro observador, quando ele era 0 para o observador de partida. Então, nesse referencial, eu só tenho essa componente. Mas, por transformação de Lorentz, para outro referencial, eu pude gerar uma componente dessa categoria que aqui era 0. E aqui não é 0, ela vai depender exclusivamente dessa e da relação entre a velocidade e da velocidade entre os observadores. Quer dizer que tem todos os três juntos. Tem todos os três. Então isso aqui não é um escalar, isso aqui é a componente
isso. de um tensor, que não é um escalar. Agora aqui não, esse cara é um escalar. Agora, eu te pergunto o seguinte, se Einstein tivesse, ele diria, eu posso usar esse spin 2 como spin 2, meu spin 2? Esse aqui? É, o Einstein está querendo uma coisa. Isso. Ele diz, agora eu vou pegar o spin 2 para ver. O graviton, vamos dizer, não apareceu o graviton, mas a onda gravitacional que apareceu está aqui, é isso aqui. Então, Agora, por que isso aqui está fora? Mas eu posso levar esses três juntos como esse componente aí, esse é minha proposta de gráfico. Isso. Depois tem uma outra história que acontece na teoria. Mas com o ponto inicial, pode. Eu posso dizer isso. Você pode dizer, se eu quiser buscar um spin 2, aonde é que eu vou buscar? Eu só posso buscar ali. A única chance, a maneira mais simples de ter um spin 2 está aqui. Aqui não tem, aqui não tem. O spin 2 está aqui. Agora, eu tenho um problema. Eu não tenho um spin 2 puro. Não posso dizer que esse objeto, ele descreve um único objeto de spin 2. Na verdade, ele tem três tipos. Ele pode conter três tipos de excitações de partícula dentro dele. Ele pode apresentar uma parte de spin 2, que nós já sabemos qual é, que é justamente o tetil IJ. Ele pode apresentar uma parte de spin 1, que nós já sabemos quem é, que é o tetil 0I. E pode apresentar uma parte de spin 0, que é o tetil 00. Então eu sei, isso aqui tem spin 0, isso aqui tem spin 1, isso aqui tem spin 2. Só, se eu fizer uma transformação de Lorentz, tudo isso se mistura. Então eu perco essa separação. Essa separação, ela não é covariante. Então, quando eu falo de uma onda gravitacional, eu estou falando dessa partícula e desse campo. Por que a antena não seleciona nem essa nem essa? Por que eu não vi uma onda gravitacional com spin 1? E por que eu não vi uma onda gravitacional com spin 0? Quer dizer, a antena gravitacional, ela mede 4 polos. O spin 2, ele não tem dipolo nem monopolo, ele é um puro, ele começa no quadrupolo. O dipolo mais baixo dele é o quadrupolo. A antena gravitacional é justamente uma antena para medir quadrupolo. Por que eu não medi o spin 1 porque a minha antena só mede quadrupolo? Não, eu não medi o spin 1 porque eu já sei da teoria que não pode ter, que se eu acredito que a gravitação seja descrita pela gravitação de Maxwell, eu já sei que esses dois objetos aqui, eles entram na composição do campo, mas eles não entram na física do campo. É exatamente como Maxwell. Quando a gente fala de Maxwell, a gente está falando do Ami. O Ami tem spin 0 e tem spin 1. Só que quando a gente vai olhar as equações de Maxwell, as equações de Maxwell, por terem essa forma aqui, dmi do vácuo, dmi f de mi igual a 0, e aí a gente vai, decompõe-se a divergência de E igual a 0, rotacional de E, de B igual a 1 sobre C2 dB/dt. A gente vai lá, dt, né? A gente vai lá, a transformação, vai lá, a decomposição de ondas planas e vê que no final do dia não tem nenhum spin 0. O que define a onda eletromagnética livre do vácuo é um vetor, num plano ortogonal na direção de propagação. Então eu tenho um campo elétrico aqui, com esse campo elétrico automaticamente determina o magnético, ou vice-versa, mas eu preciso de um vetor único. Então, o spin 0 desapareceu. Na hora de olhar, o campo eletromagnético contém os dois graus de liberdade. Aí você viu com a teoria antes, né? Eu sei que o campo tem os dois. Agora, se eu proponho uma teoria que me dê essas equações de campo, eu tenho esse campo pode conter spin 0 e pode conter spin 1. Aí se eu faço a formulação de Maxwell, que é isso aqui, automaticamente o spin 0 morreu. Eu vou olhar a partir dali as ondas planas que se propagam, a onda livre do vácuo, ela depende de um vetor. Tudo, mas se você colocasse dmi é feminino, se botasse um dmi S alfa, eu posso buscar, vamos fazer. Você estaria botando. Eu quero fazer uma pergunta para o seguinte. Eu estou com aquela caixinha tua, 0, 1 e 2. E agora eu estou querendo. Então aí, se você botou dentro, se você já sabe que a dmi é feminina, você matou o 0. Agora, se você botar, eu estou com uma outra teoria também, tem dmi é feminino e tem um dmi S alfa alfa. Então eu estou correndo com o spin 0 e eu teria os dois. Certo. Agora, o que eu pergunto para você, esse pessoal do LIGO, vamos dizer, eles têm aquela caixinha 0, 1 e 2. Isso. Seria assim. Daí, eles são experimentais, eu estou com a caixinha. O 2 não existe sem o 0 e 1. Tá?
Então eu estou com essa caixinha do 2. Agora, eu sou um cara experimental. O cara experimental, eu peguei o 2, pô, de alguma maneira eu vou ter que pegar o 0 e 1, tá nessa rota aí, o 0, 1 e 2. Agora, se eu quiser só pegar o 2 e matar o resto, eu tenho que dizer que eu estou com aquela atividade geral, eu estou matando... Você já sabe o que você quer. Eu já sei que já matei o 0 e 1 e você matou em março. Entendeu? Isso. Daí tem o seguinte, então eles são com a teoria antes do experimento. Sem dúvida. A teoria está 100 anos antes. Então, Desde 1916. mas isso, digamos, fazendo a reflexão que eu sempre preciso fazer, existe uma diferença entre a física de Galileu e o que eu chamaria de nova ciência. A nova ciência você está com a equação antes. E a física de Galileu não, você está com a luneta, mediu o que pegou. Tanto é que você já construiu a antena para ela ter uma estrutura de plataforma. Pois é, aí que começa as coisas vão se misturarem. Porque aquele 0, 1, 2, você diz, eu já estou com a minha equação de movimento que matou o 0 e 1, eu não quero 2. E já construo antenas para não ter o 0 e 1. Então, coitado do 0 e 1, não teve nenhuma chance. Ele ficou lá na classe C e D lá. Tamanho era. Pois é. A questão é, e se você colocar uma antena que meça de polo, será que você vai ver o modo de excitação de spin 1? Será que você vai ver um graviton de spin 1? Ou será que você vai ver um graviton de spin 0? Então essa é a questão que você coloca. A pergunta é, você pode colocar isso e você pode levar a vida inteira e não ver. Pode acontecer isso. Por que você já espera? Aí tem outro, vamos dizer, aí a força da teoria. Não estou dizendo que a teoria é mais importante do que o experimento. Mas a teoria, ela, vamos dizer assim, ela vai preparar um caminho para você evitar de fazer, talvez, experimentos desnecessários. Então, o que seria uma onda gravitacional com spin 1 nessa formulação? Se eu quero descrever a atração, as massas se atraem, a atração, a interação gravitacional é atrativa. Só em muito larga escala ela é repulsiva. A questão da energia escura, só vou ver uma repulsão gravitacional para distâncias muito grandes, pelo menos mais de 1 megaparsec. Mas para estruturas mais próximas, como é o caso das nossas galáxias mais próximas, a interação gravitacional é atrativa. Então eu já sei que uma interação que é meramente atrativa, ela não pode ser descrita por spin 1. Spin 1, aí a gente tem que entrar, quais são as regras dos campos. Se a gente conhece, a gente acredita que existe uma coisa chamada campo. E se a gente adota que esses campos estão numa descrição relativística, se a gente adota a relatividade especial, então a gente sabe que o spin 1 ele vai trazer uma interação que pode ser atrativa ou repulsiva. O spin 0 e o spin 2 dão atrações sempre atrativas, independentemente do sinal de carga. Então as massas, que são as cargas gravitacionais, elas são sempre positivas e elas são sempre atrativas. Então isso me exclui a possibilidade do spin 1. Deve ser o spin 0 ou deve ser o spin 2. E aí, por que não o spin 0? Então, qual é o outro fenômeno que eu teria à minha disposição para dizer por que eu não vou buscar na gravitação do setor de spin 0? Claro que todo mundo já ouviu falar da teoria escalar tensorial. Também existe, você pode fazer também teoria de gravitação baseada no spin 0. Mas o spin 0, ele não, sozinho, ele não reflete todos os aspectos do campo gravitacional. Nós sabemos que a luz, a radiação eletromagnética, ela sofre deflexão no campo gravitacional. Ela sofre deflexão no campo gravitacional. Então, se o graviton tiver só spin 0, qual é a interação da luz, vamos dizer, da radiação eletromagnética com a gravitação? A gente sabe que a gravitação, se ela é descrita por esse tensor de spin 2, vamos chamar de H-μ, e aí, claro, esse H-μ pode ter, aqui dentro tem isso, é como se fosse esse acetilmirim. Então eu vou ter que acoplar a minha gravitação, da mesma forma como eu acoplo o meu campo de Maxwell com a corrente eletromagnética. Isso aqui dá o acoplamento, que é o que me mostra aqui do lado direito do Joaquim. O acoplamento
desse objeto. Quer dizer, o campo de rank 2, o campo de gravitação, ele vai se acoplar com a carga. Qual é a corrente da gravitação? A corrente da gravitação é massa e energia. Porque a massa é energia e massa. Então, do ponto de vista da relatividade, se a fonte da minha gravitação é energia, a gente sabe que a energia nunca está sozinha. A energia é a parte escalar de um tensor mais geral, que é o tensor de energia e momento. Então, eu sei que a minha gravitação, ela interage dessa forma. O campo de gravitação se acopla com uma corrente gravitacional. A corrente eletromagnética é um quadro vetor. A corrente gravitacional é o tensor de energia e momento. Mas no caso da radiação, agora, se eu pegar essa componente aqui, que é a componente escalar, então, a parte escalar, quer dizer, esse tensor aqui, tem o traço, deixa eu apagar isso aqui. Então, se eu pegar esse objeto aqui, então, se o gráviton tivesse spin escalar, então eu teria que pegar a parte escalar desse objeto aqui e acoplar no tensor de energia e momento. Se isso aqui é um escalar, eu tenho que pegar o traço do tensor de energia e momento do campo eletromagnético, mas que ele é zero. Então, o campo de spin zero, se o gráfico tivesse só spin zero, ele não seria capaz, se fosse o gráfico puramente de spin zero, fosse esse aqui, ele não seria capaz de fazer a deflexão com o campo gravitacional, porque a interação seria zero. Então, se o graviton fosse realmente, o setor gravitacional fosse descrito por uma partícula escalar, você não veria deflexão dos raios luminosos no campo gravitacional. Então, você precisa realmente ter o spin 2. Você precisa desse objeto aqui. Agora, esse objeto está aqui. Ele é importante ou não é importante? É a mesma coisa do spin zero que está aqui. Então, quando você faz um modelo físico para colocar esse objeto aqui em interação, quer dizer, gerar uma equação tipo Maxwell, fazer algo desse tipo aqui. Só que para o spin 2, e você vai olhar isso no vácuo, você vai ver que esse campo aqui não se propaga. Você vai ver que a onda, ela vai ter apenas as componentes de spin 2. Como as equações de Maxwell nos dizem que o spin zero desaparece, porque eu tenho um plano de propagação, eu tenho uma direção de propagação, um plano de polarização, onde eu tenho um vetor que determina tudo, é o E ou é o B, mas é um vetor. Então eu tenho um puro, todo fenômeno gravitacional é descrito por um spin 1. Aqui fica sendo um spin 2. Então esse cara aqui desacopla naturalmente da física do problema. Então eu diria que você, não é que esteja fazendo assim a teoria, com preconceito, você já sabe que se você quer descrever alguns fatos da gravitação, são atração gravitacional, cai com 1 sobre R2 e tem deflexão da luz do campo gravitacional, você tem que se centrar nesse setor aqui. Então, da mesma forma que a gente faz no caso eletromagnético. Então, mas eu concordo com você, que você já vai fazer uma medida, já vai propor um experimento, porque você conhece a teoria. Há 100 anos atrás, Einstein previu como seriam as ondas gravitacionais, seriam ondas tensoriais, spin 2, né? Transversas, já estava provado. Então, e você sabe então que o campo de spin 2 ele não tem radiação de dipolo ou de monopolo. A primeira radiação mais baixa dele é um quadrupolo. Então, você já tem uma série de informações que te levam a fazer aquela propor aquilo, como é o caso do LHC também. Por que você vai para o LHC? Porque você já conhece a física do Higgs, você já sabe que na teoria o Higgs pode decair em 2 fótons, por exemplo, que é o que aconteceu. E aí você já organiza o teu experimento para ele, o detetor, ter uma geometria tal que evidencie muito claramente para você a existência de um par de fótons de alta energia muito correlacionado. Isso aí pode ser, se você desenhasse o teu detector de outra forma, talvez essa geometria fosse perdida. Você nunca ia ver de uma forma clara os 2 fótons que decaem no Higgs, saem no decaimento do Higgs. Então, você quando desenha a máquina, você já desenha a máquina porque você já conhece a teoria que está por trás daquilo que você quer medir no teu aparelho. Então, eu diria que é a nova física que você está falando. Né? A descoberta ela não é uma descoberta que vem meramente da exploração. Uma comprovação. Ela é uma comprovação. Ela é mais uma comprovação de algo ou a negação.
Mas é algo que você já sabia e você vai em cima daquilo, né? Eu acho que é um pouco... Então, a questão, voltando aqui ao foco da nossa aula, a gente está aprendendo a fazer modelagem com o campo. A gente quer ver, aonde é que eu posso ter espaço para construir uma teoria eletromagnética? Então, a gente vê que esse setor aqui não é bom para o eletromagnetismo, porque ele tem spin 2. E aonde tem spin 2, tem atração. Esse setor aqui tem spin 0, que também é um setor muito atrativo. Então, a gente espera que a gente consiga, talvez, tirar alguma física mais ligada ao eletromagnetismo a partir daqui. Porque, com o spin 1, eu garanto que o spin 1 ele pode atrair, ele pode mediar interações que não são eminentemente atrativas, não são exclusivamente atrativas. Podem ser atrativas ou repulsivas. A gente pode se perguntar, poderia se perguntar, isso é uma física, mas vamos dizer que você pega, vamos às últimas consequências, né? Se nós tivéssemos pensado, quando tem o campo AMI de Maxwell, então está aqui, esse AMI aqui, ele tem um spin 0 e tem um spin 1. E aí nós falamos, vamos tirar o spin 1. O spin 1 ele vem da parte transversa, ele é um rotacional, ele está ligado a um rotacional. Aí a gente foi lá, constrói o rotacional, claro, no sentido minkowskiano, no sentido relativístico, a gente constrói o rotacional desse campo. E aí a gente fala, beleza, então esse rotacional aqui está tirando, quer dizer, ele é uma coisa transversa, ele pega o spin 1. Mas eu poderia construir uma coisa longitudinal, eu posso pensar, vamos pegar aqui um G, que seja, vamos chamar de S, que é escalar, vamos construir esse objeto. Demi AMI. Esse objeto aqui é um escalar. Então, esse objeto aqui seria... Então, esse objeto aqui é um spin 1 e esse aqui deve ser o spin 0. É a componente de spin 0 da vez. Estou pegando a divergência do campo. Então, eu estou pegando a parte longitudinal desse campo. Aí você poderia dizer, como é que Maxwell construiu a teoria dele? Construiu assim. Lagrangiano de Maxwell, ele não construiu assim, mas a gente sabe que pode ser escrito dessa forma, né? Esquece isso aqui, é o F mini ao quadrado. E aí a gente vai lá, faz o princípio variacional e sai essa equação de campo aqui, dmi no vácuo, né? Onda livre, dmi F mini igual a 0. Aí eu vou, faço análise em termos dos campos, escrevo essa equação pode ser escrita em termos numéricos, resolvo a questão, tem lá minha onda de spin. Mas eu não vou seguir esse caminho, eu vou buscar, tentar fazer o paralelo de Maxwell, pegando a parte de spin 0, daquilo que é o campo do foco. Eu não vou querer fazer um eletromagnetismo de spin 1, eu vou querer fazer um eletromagnetismo com um spin 0. Então eu vou lá e digo, vamos fazer um eletromagnetismo com spin 0. Seria isso aqui, seria o S2, que é o análogo do F ao quadrado. Então esse aqui é dmi AMI ao quadrado. Aí eu passo o princípio variacional. Vamos tirar as equações de Maxwell para esse caso. Fazendo o princípio variacional, isso aqui vai ficar dmi AMI igual a 0. Então essa é a equação de campo. Então essa equação de campo aqui está me dizendo uma coisa, está me dizendo que basicamente dmi do S é igual a 0. O gradiente de um campo é 0. Se o gradiente desse campo é 0 no espaço todo, esse campo é constante. Então esse S, ele não se propaga. Ele é uma coisa estática, você não tem radiação. O campo livre não tem caráter de radiação, não se propaga. Esse cara aqui é 0. Se dmi AMI, se esse campo aqui é uma constante, quer dizer, dmi AMI é uma constante, esse aqui, quer dizer, o campo, isso aqui que seria o spin 0, significa que esse spin 0 é estático, o campo é congelado. Ao passo que aqui não, que aqui é diferente. Aqui, o que nós ganhamos é que D'Alembertiano de AMI é 0. Então esse campo, isso aqui é uma equação de onda, legítima. Esse campo aqui se propaga, ele tem uma propagação harmônica. Esse campo aqui não, ele é congelado, tem caráter de radiação. A derivada, né, disso aqui é 0, então esse objeto aqui é uma constante. Então, se esse objeto aqui é uma constante, esse campo, ele não pode ser um seno nunca, né, ele tem que ser uma coisa linear em X. Então, essa proposta estaria errada. Então, se eu quisesse descrever a radiação de
descrever o campo de Maxwell, quer dizer, o que eu posso tirar um eletromagnetismo daqui ou um eletromagnetismo daqui. Daqui sai coisa, daqui não sai radiação. Então o campo é congelado. Então isso te bloqueia a estrada. Você fala, então, tudo bem. Nesse sentido, se eu pegar esse campo vetorial, eu posso tirar uma física do spin 1, mas não do spin 0. Mesma questão aqui. Então, se eu pegar, se nós pegarmos, será que eu consigo tirar uma física de gravitação? Daqui não. Então, a única chance, aqui sim eu posso tirar uma física de gravitação. Porque eu vou ter o spin 2, aí posso ter atração, posso ter o encurvamento da radiação no campo gravitacional. Agora, a pergunta que a gente se faz, o que pode sair daqui? Que física pode sair daqui? Tem esse objeto com 6 componentes. Então, esse objeto aqui é o campo que nós chamamos de campo de Calvin-Ramon. A gente escreveu aqui. Então, esse campo aqui ele é interessante também porque a gente imaginar o seguinte, uma partícula livre, se a gente pegar uma partícula, a partícula descreve uma trajetória, uma linha de mundo. Então, a trajetória de uma partícula é uma linha de mundo. Uma linha de mundo, ela é caracterizada, claro, por um vetor. Né? Tem aqui um vetor tangente aqui, um vetor venido. Então, se eu tiver uma interação entre partículas, né? A interação entre partículas, as partículas descrevem uma linha de mundo, né? A interação entre partículas, ela está, então, a interação instantânea entre duas partículas, ela está caracterizada por uma linha. Estou ligando 2 pontos. Se as partículas são pontiformes, eu estou ligando 2 pontos. Então eu tenho uma linha. Uma linha é associada a um vetor que é o vetor tangente. Então, quando eu tenho um campo vetorial, esse campo vetorial ele é perfeito, ele se adapta perfeitamente para descrever a interação entre partículas de natureza pontiforme. Mas se eu tiver um objeto que não seja mais pontiforme, seja estendido, imagina que eu tenho uma cordinha, uma corda elementar, uma partícula estendida. Então, uma corda elementar, quando ela evolve, né, a linha de mundo dela não é uma linha de mundo, é uma superfície de mundo. Então, isso aqui é a superfície de mundo de uma cordinha que vai evoluindo, ela vai escrevendo uma superfície bidimensional. Se eu tenho uma outra cordinha aqui também, ela também vai escrever uma superfície bidimensional. E aí eu vou ter que fazer a interação, quer dizer, a interação dessa partícula com essa partícula aqui é uma interação que eu vou ter que acoplar uma superfície. Uma superfície, ela é ligada, ela é caracterizada por um elemento, né, de superfície que é antissimétrico. Então, da mesma forma que a interação entre partículas é associada a um vetor, porque a linha que liga as partículas, quer dizer, a interação nesse caso aqui, devido a esses objetos serem estendidos, eu não vou ter linhas de interação, eu vou ter superfícies de interação. Então eu deveria ter aqui também um campo antissimétrico, sei lá, colocar aqui, vamos chamar um campo antissimétrico de Emílio, vamos chamar de W. Então, um campo antissimétrico de rank 2, ele deve ser mais adequado para descrever a interação entre objetos unidimensionais estendidos, quer dizer, interação entre cordas. Se eu tiver objetos que não são mais partículas pontiformes, são cordas, o objeto natural que vai descrever, mediar a interação entre cordas, deve ser um objeto tensorial de rank 2, como é esse campo aqui. Então, eu estou dizendo isso porque essa foi a razão histórica. Na época, isso aqui, no início das décadas de 70, é quando se estavam estudando os modelos duais de cordas, ainda não eram as cordas fundamentais de Weierstrass. Eram os modelos de cordas para PCD. Então, como se estudava modelos de cordas, se imaginava que talvez os mesons fossem objetos estendidos com um quarto e 24 nas suas extremidades. Então, a ideia, quer dizer, esse trabalho aqui do Calvin e do Ramon foi tentar estudar como eu devo ter um campo que vai mediar a interação entre objetos estendidos. E aí é um campo tensorial de rank 2, aquilo que é natural. Quer dizer, se eu tivesse um objeto agora, se o meu objeto agora não fosse uma partícula, fosse uma membrana, imagina que a minha partícula agora, quer dizer, não seja nem pontiforme, nem uma corda linear, unidimensional, é uma membrana.
Se ela é uma membrana, a linha de mundo que ela vai descrever é um volume. Então, um volume é descrito por uma transforma. Então, o campo que vai se acoplar necessariamente deve ser um campo tensorial de rank 3. Então, esses campos aqui, eles estão sempre associados à descrição de objetos estendidos. Quer dizer, um campo de rank 1 descreve uma partícula. Vamos dizer, um forma. Então, um forma, que é um campo de rank 1, tem um índice, ele descreve uma partícula, dimensão 0. Um campo de rank 2, que é o Cauchy-Ramon, é uma 2 forma, ele descreve um objeto, dimensão 1. Um campo de uma 3 forma, que é isso aqui, é um campo de rank 3, ele vai descrever um objeto. Então a gente sempre sabe que uma P forma, um campo que tenha P índices antissimétricos, ele deve estar descrevendo aquilo que a gente chama de uma P-1 brana, né? Ou seja, um objeto estendido com P-1 dimensões. Então, essa categoria de campos ela é importante por isso, porque hoje a gente está interessado em estudar objetos estendidos. Né? Então, o Cauchy-Ramon, esse trabalho não surgiu ligado ao eletromagnetismo, ele surgiu ligado a como descrever campos, qual é o caráter de campos que vão descrever a interação entre objetos unidimensionais estendidos. E aí depois a gente viu que esse campo aqui pode ter características interessantes que podem ser ligadas ao eletromagnetismo, que é o eletromagnetismo de Maxwell e Cauchy-Ramon. Tá claro o contexto? É isso que eu estava querendo colocar para vocês. E também, vamos dizer assim, o que a gente está buscando aqui antes de construir, eu não posso chegar aqui e jogar o Lagrangiano, botar as equações de campo. Não, a gente está querendo construir a partir do rascunho mesmo, né? Como é que eu posso caminhar? Quer dizer, que eu estou querendo. Como outro campo poderia estar ligado ao fenômeno eletromagnético? A gente já nasceu educado por Maxwell. A gente já nasce sabendo que eu tenho um campo que é gradiente de φ, outro é rotacional de A. Então a gente, desde a nossa formação inicial em física, a gente já é muito doutrinado, né, por causa da maneira de ensinar, que a gente vai procurar o eletromagnetismo num potencial escalar e num potencial vetor. Então, depois, quando você aprende relatividade restrita, é um passo para você já colocar isso aqui num quadro vetor. Então, aí tudo é muito quase que senso comum. Agora, a gente está desconstruindo um pouco esse senso comum e perguntar o que é o fenômeno eletromagnético em contraposição ao fenômeno gravitacional. Então, o fenômeno eletromagnético é um fenômeno ligado à interação que é atrativa e repulsiva. A interação cai por 1 sobre R2, ela é de longo alcance, ela é atrativa e é repulsiva. Essa interação, ela tem um setor de dipolos. As cargas podem ser cargas opostas, então você tem dipolos nessa interação. Então, onde é que eu vou buscar dipolo? Eu vou buscar dipolo no campo escalar, eu vou buscar dipolo no campo vetorial. Então, a gente sabe que um campo vetorial é um campo que naturalmente acomoda a noção de dipolo. O que é o dipolo? O dipolo é caracterizado por um vetor. Então, a interação eletromagnética ela deve estar ligada a um vetor. A interação gravitacional é um quadrupolo. Então, ela tem um quadrupolo, ela está ligada a um tensor. Um objeto com 2 índices, J, esse elemento aqui. Então, a gente já vai construir o que a gente quer tendo ideia da fenomenologia. Então, a questão é, nós já construímos uma teoria de Maxwell bem sucedida, com o campo amigo. E aí a gente está perguntando, aonde é que eu posso buscar? E aí a gente viu, com o campo de Higgs, eu consigo ligar um escalar genuíno, um escalar de tipo Klein-Gordon, com o campo vetorial e produzir um fóton massivo. Agora a questão é, será que é a única possibilidade? E essa possibilidade aqui ela tem 2 questões em jogo. Uma é, se é proca, não esquece isso que é proca, fóton massivo, fala proca, não tem simetria, fica livre. Se o campo não é massivo e é com proca, e se o campo é massivo e não é proca, o tempo tem uma possibilidade, que é o campo de Maxwell Higgs. Agora a pergunta é, a simetria de gauge é importante até que ponto? E por que seria interessante nós termos um fóton massivo sem abrir mão da simetria? E ele quando trabalhou, ele estava trabalhando Em Cauchy-Ramon? Foi em 1962? Não, foi 70, o período de Cauchy-Ramon é 71, 72. 72, né? O Susskind não trabalhou nisso aí também? Susskind também trabalhou. O pessoal da QCD, quando apareceram aqueles modelos do AS da QCD,
Quer dizer, não era nem muito o que se vê a física hadrônica, né? De você fazer confinamento, né? Na verdade, modelos de confinamento. Então o pessoal pensava que os mesos fossem cordas, objetos estendidos, e aí essa discussão levou muito espaço. Teve outros aí, Kremer, Scherk também. Depois, com a supergravidade, esses campos tensoriais eles também naturalmente aparecem em teorias supersimétricas. Não tem a cabeça referência. De cabeça do Calvin Ramon? Não, mas eu posso citar quando você falou ameaçado. Ela é de 72. E aí agora, esse campo tem chance de chegar ao eletromagnetismo. Será que eu conseguiria formar um eletromagnetismo exclusivamente a partir dele? É só colocar aqui para a gente finalizar, só colocar aqui as cenas do próximo capítulo aqui. Os terminos da Hermann Depois do último dia da novela dos Hermann. Eu aprendei ninguém aqui, né? Meu filho que não pode saber, que se escondido. Vocês conversam essas novelas aí? Nem tem extintor aqui também. Tem censura lá em casa, oi? Nem tem extintor aqui também. Vai acabar hoje. Vamos lá. Depois, semana que vem, começa a Terra Prometida, hein? Fazendo propaganda aí. Chegaram nas muralhas de Jericó. Então vamos lá, só para terminar. Você de dia é Maria, de noite João. Isso. Conhece o próprio religião? Sou trans, de uma certa trans, o que é transciência, transreligião, né? De noite é outra categoria. Teve, né, teve Sansão e Dalila, né? Vocês foram ver lá no cinema, não, né? Também não pude ir no cinema, mas agora eu quero ver se a gente vai ver depois. Agora vem a Terra Prometida. São produções muito bem, pena que seja na Record. Pena que seja a gente. Mas o que você vai fazer, né? Se fosse na Globo, parava no Brasil. Né? Vai parar, porque ela é muito bem feita. Os efeitos especiais assim, são muito, muito bem feitos. Né? A abertura do ar, aquelas coisas todas. É bom porque tem muita novela no Brasil, apesar de o Brasil saber fazer muita novela, o pessoal fica preso na fórmula também. Também. De não evoluir. A Globo também já está evoluindo um pouco. Está melhorando em vida, a Globo a gente. Mas é só o que eu estou sabendo por alto assim. Temos de tudo, temos de roteiro, estilo. E as imagens são bonitas, quer dizer, aquela coisa de você ter uma imagem mais parada, né? Que às vezes a novela da Globo tem muita movimentação. Gritaria, nossa. Aquela paisagem linda, né? De deserto, montes sinais, são paisagens Eles bonitas. foram lá no Monte. Foram lá. Os acampamentos são muito bem. Assim, a reprodução é muito fiel à história, assim. Você comparando com a Bíblia mesmo, né? Com o Êxodo, é bem fiel, muito interessante. Não parece ele subindo assim, o Monte Sinai, cara. Isso apareceu na primeira novela, no Natal, que agora foi os 10 foi tudo. Pô, ali, cara, aí a cena daquela sarça ardente, né? A cena da abertura do mar foi muito bem feita. A delegacia, uma coisa você só pensa que se faz em Hollywood, realmente. Foi feito nos Estados Unidos. Foi feito nos Estados Unidos, muito bem feito. Deve ter sido feito em Hollywood, mas assim, eu pensava que tivesse sido feito, mas muito, muito bem feito. Assim, e bacana é o timing da novela também. Assim, a novela é lenta, sabe? Você chega a viver um pouco a atmosfera. Diferente dessa novela corrida da Globo, uma hora é uma coisa, outra hora é outra. O tempo, o timing é muito legal. Agora vamos começar a Terra Prometida semana que vem. Mas o Moisés ele sabia sobre que a luz é um absoluto também? Claro. Ele sabia tudo de ondas gravitacionais. Ele não mudou da experiência de Miquel Somora, não? Não precisa, não. Vamos lá então, só para finalizar aqui. Vamos tentar então um campo de rank 2. Vamos chamar esse campo. Vou chamar de Bellini, para poder só contrapor, porque a gente vai. Acho que a anotação, nem sei qual é que a gente usa muito, mas vou usar Bellini. De Bellini. Então a gente tem um campo de rank 2, como a gente já viu, então ele é candidato a descrever 2, isso então, agora estou colocando, isso aqui é um campo fundamental. Isso aqui não é o F mini do eletromagnetismo, que é o rotacional do AMI. Esse objeto aqui, ele, nesse cenário, ele faz o papel do AMI. Ele é o potencial, ele não é o field strength, é diferente. Aqui tem um field strength, que é o rotacional dele, que é o F mini. Aqui eu deveria produzir. Então aqui eu tenho duas possibilidades, como aqui também, nós produzimos dois tipos de eletromagnetismo aqui. Nós produzimos o eletromagnetismo com o F mini, né, que é o Dni,
que é o eletromagnetismo de Marx, que dá exatamente a fenomenologia das ondas eletromagnéticas, e nós produzimos um eletromagnetismo que não se propaga, um eletromagnetismo, vamos dizer assim, congelado, seria feito pela parte longitudinal. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um tensor de rank 2, eu não posso tirar a dupla divergência desse tensor, porque isso aqui é antissimétrico. Se eu formar esse objeto aqui, isso aqui é identicamente zero, isso aqui é antissimétrico, isso aqui é simétrico. Então eu posso tirar desse par de vetor, desse tensor, eu posso tirar duas coisas. Eu posso tirar o rotacional dele, que seria o rotacional dele. O rotacional é sempre algo que tem uma derivada em cima e que mantenha a antissimetria. O rotacional é antissimétrico. Então, tem que formar um rotacional completamente antissimétrico. Então é fácil a gente ver isso. Aqui eu posso escrever essa combinação. Dmi, dmi, kappa, mais dmi, d, kappa, mi, mais d, kappa, dmi. Isso aqui é o rotacional de um tensor de rank 2. Esse objeto é completamente antissimétrico. Você pode mostrar que essa construção aqui, ela satisfaz essas propriedades. G mini kappa é igual a G mi kappa mi, que é igual a G kappa mi, que é igual a menos G mi kappa, menos G mi kappa mi, menos G kappa mi. Então isso aqui é um genuíno rotacional. Satisfaz, na verdade, a gente já sabe da linguagem, três formas, mas vamos colocar isso. Isso quer dizer, se eu for tirar o rotacional de um campo antissimétrico, não é isso, é isso aqui. Porque o rotacional tem que ser um objeto que seja completamente antissimétrico. Aqui, isso aqui é a única antissimetria que eu posso ter aqui em mini, F mini é menos F mini. Aqui um tensor de rank 3, a antissimetria dele é essa antissimetria pelas permutações cíclicas e anticíclicas. Então, esse objeto aqui, então daqui eu estou buscando, quer dizer, isso aqui está me fazendo o papel do F mini de Marx, é a contrapartida nesse cenário do F mini. E aqui, quando eu for tirar a divergência desse vetor, a única chance que eu tenho é de colocar um único operador aqui, uma única derivada, porque 2 derivadas daria zero.